Olá pessoal, tudo jóia? Tudo mara com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas. Vamos começar falando um pouco sobre quem foi Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um importante físico e filósofo norte-americano. Ele nasceu nos Estados Unidos no dia 18 de julho de 1922. Ingressou na Universidade de Harvard, onde cursou física, e por meio dessa universidade ele recebeu o título de mestre e doutor nessa área. Depois que Thomas Kuhn passou um período na física, ele começou a se interessar pela história da ciência. E aí ele começou a observar a forma como as pessoas estudavam a ciência. E veio a perceber que as pessoas estudavam a ciência como se ela fosse um processo cumulativo, como se fosse uma espécie de escada. Isto é, como se a ciência fosse um processo sempre em evolução. E Thomas Kuhn vai discordar dessa ideia. Ele vai dizer que não é assim que funciona, porque segundo ele, a ciência vive revoluções em determinados momentos. E é a partir dessa percepção de que a ciência vive revoluções que ele escreve o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, o qual foi publicado pela primeira vez no ano de 1962. Nesse livro, Thomas Kuhn ele apresenta o ponto de vista revolucionário a respeito do desenvolvimento da ciência. Kuhn percebeu que os relatos tradicionais da ciência, fosse indutivista ou falsificacionista, não suportavam uma comparação com o testemunho histórico. E a teoria da ciência de Thomas Kuhn ela foi desenvolvida como uma tentativa de fornecer uma teoria mais coerente com a situação histórica tal como ele a via. Uma característica-chave da teoria de Thomas Kuhn é a ênfase dada ao caráter revolucionário do progresso científico, em que uma revolução implica o abandono de uma estrutura teórica e a sua substituição por outra, incompatível. De acordo com Thomas Kuhn, a ciência ela progride em estágios, os quais são denominados de pré-ciência, ciência normal, crise e revolução. Mas antes de falar de forma mais detalhada desses estágios, é preciso que a gente entenda o conceito de paradigma, para que a gente entenda melhor esse esquema proposto por Thomas Kuhn. Paradigma. Um paradigma é composto de suposições teóricas gerais e de leis e técnicas para sua aplicação adotada por uma comunidade científica. É ele quem coordena e dirige as atividades do grupo de cientistas normais que trabalham no seu interior. Como dito anteriormente, Thomas Kuhn diz que o desenvolvimento científico ele ocorre por meio de estágios, e agora a gente vai falar um pouco mais, de forma mais detalhada, de cada um desses estágios propostos por Thomas Kuhn. O primeiro estágio, o estágio da presciência, é o estágio em que as teorias rivais disputam entre si em prol de sua aceitação. O que as diferencia não é propriamente dito o seu sucesso ou o seu insucesso, mas o que Thomas Kuhn vai chamar de incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e nele praticar a ciência. Cada uma dessas teorias que estão disputando em prol de sua aceitação, elas vão possuir um paradigma, e a aceitação de uma delas vai significar a rejeição das outras, a rejeição das outras teorias e dos outros paradigmas. Quando a comunidade científica ela se atende a um único paradigma, começa o período que Thomas Kuhn chama de ciência normal. Nos períodos da ciência normal, todos os problemas e soluções encontrados têm de estar contidos dentro do paradigma adotado. Os cientistas se limitariam a resolver enigmas. Enigmas, no caso, é o termo utilizado para indicar que na ciência normal, as anomalias, que são os resultados divergentes que surgem na pesquisa, são tratados como enigmas ou quebra-cabeças, do tipo que encontramos nos jogos de encaixar figuras. A dificuldade de achar a peça certa deve-se à falta de habilidade e não provavelmente a um erro na construção ou nas regras do jogo. A mera existência de enigmas não resolvidos dentro de um paradigma não constitui uma crise, pois Kuhn reconhece que os paradigmas sempre encontrarão dificuldades e anomalias sempre haverá. Uma anomalia será considerada particularmente séria se ela for encontrada atacando os fundamentos do próprio paradigma e resistindo de forma persistente às tentativas dos membros da comunidade científica normal em removê-la. Nesse período aqui, o segundo estágio, a comunidade científica ela vai se ater em um único paradigma e todos os problemas e soluções encontrados têm que estar de acordo com esse paradigma. Se começar a surgir divergência, essas divergências podem ocasionar em uma crise. Se elas forem muito sérias, elas podem ocasionar em uma crise.
O número de anomalias sérias é um fator adicional a influenciar no começo de uma crise. Uma crise ela é gerada se um cientista levar a sério as anomalias e perder a fé no paradigma. Uma crise ela pode ser resolvida de três formas. Primeiro, as anomalias são resolvidas sem grandes alterações na teoria ou no paradigma. Segundo, as anomalias não interferem na resolução de outros problemas e por isso podem ser deixadas de lado. E terceiro, o paradigma em crise é substituído por outro capaz de resolver as anomalias. Quando essa terceira opção ocorre, a adesão de um novo paradigma, ocorre o que chamamos de revolução científica. A mudança descontínua constitui uma revolução científica. Um novo paradigma cheio de promessas e aparentemente não assediado de dificuldades insuperáveis orienta agora uma nova atividade científica normal, até que também encontre problemas sérios, entre em crise e resulte em uma nova revolução. E aqui estão alguns exemplos de revoluções científicas de acordo com Thomas Kuhn: a mecânica newtoniana, a descoberta do oxigênio, o modelo de Copérnico do universo e a relatividade de Einstein.